Olá, como vai? Nós trouxemos hoje uma frase que a gente já tinha trazido pela Jéssica na segunda-feira, no Minuto da Atividade 50 Mais, e como ela fala de uma temática bacana que a gente pode conversar, eu convido vocês hoje a falarmos e a pensarmos sobre essa frase da Madre Teresa. E aqui não cabe só o fato dela ter sido uma religiosa, mas além disso, né? Uma pessoa que chama a atenção da gente. Então, ela traz essa frase que eu acho que vai nos mexer um pouco sobre hoje. Então, ontem foi embora, amanhã ainda não veio. Temos somente hoje. Comecemos qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. Então, eu convido as minhas colegas, né, a conversar sobre essa temática. Jéssica, Rita, por favor, né, vamos dar o nosso olá, nossa saudação inicial e falar sobre este tema, que eu acho que é tão pertinente ao mundo que a gente está vivendo hoje. Teu microfone está desligado, hoje é tu. Eu sou sempre a rainha de fazer isso. Olá, boa noite. Que bom estar aqui para o nosso costumeiro Papo da Quinta. E hoje o assunto é bem interessante, falar sobre o que se vive o momento. Como é esse momento? Pensando o que fazer de positivo, o que ser de construtivo, o que é o melhor. Porque é desse instante, desse estar consigo mesmo, desfrutando, esquecendo do ontem e deixando de pensar no amanhã, mas se concentrar no momento atual. De que forma podemos ter essa intensidade para estar de corpo e alma neste momento, desfrutando da nossa vida e dos nossos amores. Que bom que você está aqui conosco. É isso aí, muito boa tarde, muito boa noite. Agora a gente está nesse friozinho, já está noite mesmo, né, gente? E falar de mais um Papo da Quinta, um tema que acaba, a gente tenta trazer sempre de uma forma leve, mas como falar de uma forma leve de conflito, né? Como falar de uma forma leve ao qual, no meio das redes sociais, nosso Facebook, a gente recebe no WhatsApp, a gente recebe, vê lá no Instagram, tantas comunicações que acabam sendo violentas, né? Então, hoje a gente quer trazer para vocês toda uma reflexão em relação a isso e os fatores da filtragem. Então, aquela colocação ali da Madre Teresa é muito importante, nos impondo, né, nos fazendo refletir em relação ao tempo, que muitas vezes a gente fica, né, destinando o nosso ser para essas questões e como ter paz, né? Paz para si, paz para estar com os outros. Então, hoje a gente vai trazer esse tema, acredito que vai ser bem importante. Quando a gente pensa, né, que atos, às vezes a gente se imagina precisando fazer grandes atos para demonstrar a paz mundial, né? Sabe aquela coisa que a gente assistia lá nos concursos de Miss? Ai, qual é teu maior sonho? Ai, paz mundial. Mas, às vezes, um momento de paz com a gente mesmo, quando faz a diferença? E o que a gente está fazendo de pequenos detalhes, pequenas mudanças para transformar a nossa vida em momentos de paz? Como a gente está conseguindo ou não fazer dessa nossa vida espaços de mudança? E quando a gente traz essa questão do tema, né, de paz e conflitos, nós estamos vivendo momentos de tantas polaridades, né? Eu gosto de amarelo e não gosto do azul, eu gosto de vermelho e eu não gosto do preto, e aí ficam perdendo tempo e muitas vezes a gente faz processos assim bastante complicados, né?
de entender isso. Então, hoje, basicamente, quando a gente trouxe essa frase, né, do ontem foi embora, o ontem foi embora, não quer dizer que a gente não tenha que botar fora nossas memórias, que tenha que botar fora o que aconteceu ontem, tanto de bom quanto de ruim, mas a gente pode, muitas vezes, entender que esse processo do ontem, ele vai servir como base para hoje. E que eu posso utilizar, né? Não sei vocês, mas eu costumo muito, à noite, fazer tipo né, um processo de pensar o que aconteceu no dia de hoje, para eu, né, o que eu posso melhorar, o que eu não posso. Então, eu boto na balança esse feedback das coisas, para tentar entender assim, ó, o que de bom, né, se eu saio satisfeita, né? Às vezes tem situações quando eu dou aula que eu digo, ai, que legal, né? Sair de uma aula assim preenchida, porque às vezes é as mesmas pessoas, às vezes são as mesmas pessoas, às vezes são os mesmos momentos, né? A mesma situação, ou o mesmo tema de aula, mas fez sentido. Então, assim, o quanto a gente, às vezes, pequenos detalhes fazem sentido. Conversando com uma amiga hoje pela manhã, e ela dizendo assim, ó, eu consegui subir na rua que eu estava, eu estou me dando bem com meu filho, uma série de situações que daí eu disse assim, isso é paz. Isso é paz. É conseguir perceber que está tudo bem. Claro, tem um universo de coisas negativas acontecendo lá fora, mas a gente também pode, em alguns momentos, parar para se colocar. A gente não precisa fazer revolução o tempo todo. Às vezes a gente pode parar e se olhar, né? O que eu estou precisando para ter essa minha paz? E a riqueza dos detalhes. Às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Que maravilha é quando a gente fala aqui, as pessoas, né, dizem, ai, que bom, fez sentido o que tu falou. Poxa, é tão pequeno o número de pessoas que vai ser atingida, talvez. A gente sempre espera que tenha mais, né? E por isso compartilhem bastante. Mas, ao mesmo tempo, assim, ó, se uma pessoa sair daqui melhor do que chegou, a gente já se sente feliz, porque faz essa questão da gente refletir, né? O que muda, o que é o contexto de gerar o conflito ou gerar paz. Meu pai, muitas vezes, ele trouxe, né, aquela questão de dizer assim, de ter razão, tu está sempre querendo ter razão. E um dia eu li uma frase, né, tu quer ser feliz ou ter razão. E eu parei de querer sempre ter razão com relação ao meu pai na época, né? E eu vi assim, ó, por que eu sempre queria ter razão? Porque talvez uma dificuldade minha, porque não ia fazer grande diferença eu ouvir aquele momento, relevar aquele momento e entender. Lógico que vai ter situações que a gente não vai conseguir relevar, são muito sérias, mas escutar um outro, escutar minhas amigas, a Jéssica e a Rita falando, Gisele, quem sabe tu faz assim o assado? Eu vou para casa, a minha casa, o eu dentro de mim, refletir sobre isso. Será que ela tem razão? No momento, no primeiro momento, quem essa fedelha pensa que é? E depois eu respiro fundo. Não, é isso. Para que eu preciso gerar conflito sempre? Por que eu preciso estar sempre certa? Eu posso, em alguns momentos, refletir sobre isso e pensar que o que tem valia, né? O tempo, o futuro, o estar bem com os outros, o que legado eu vou deixar. Então, essas questões têm a ver, o que eu acredito que tem a ver com o que a Maria Teresa fala. Não sei se para você também ficou essa mesma sensação, Jéssica e Rita. Eu sempre penso assim, né? O que vale mais a pena? Tu perder o amigo ou perder a discussão? Eu sempre prefiro perder a discussão, porque eu acho extremamente desagradável as pessoas que vão muito ao pé da letra, desenvolvem um embate que às vezes termina tomando caminhos, e são caminhos meio sem volta, são caminhos que tu pode magoar a pessoa, simplesmente para medir teu ego, né? Porque quando a gente quer sempre ter razão, a gente perde a razão, porque a gente deixa de olhar com um olhar amoroso e passa
a ter só o ego no comando, tu perde totalmente a razão, então é como se tu ficasse meio cego e saísse tateando. Eu ouvi isso uma vez até foi o meu vizinho que disse, eu sempre achei muito interessante essa colocação deles, que ele sempre se colocava assim, eu prefiro perder a discussão do que perder o amigo, e aquilo fez muito sentido para mim, né? E eu acho que a gente tem que refletir a respeito disso e deixar de andar tão armado, andar com mais amor, poder ouvir mais, poder entender e poder ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque nós somos seres diferentes, pessoas diferentes, pensamos diferentes, realidades diferentes, nós somos de famílias diferentes. E isso tudo nos leva, às vezes, por caminhos não tão harmônicos, né? Mas o que, às vezes, as pessoas falam também, né? Sobre a questão, que graça tem ser idoso, quais são os benefícios. Hoje eu fico pensando como é bom envelhecer, porque com o envelhecimento vem o amadurecimento. Como antigamente se colocava muitos pés pelas mãos, se brigava muito, se discutia muito, se entrava em muitos embates. Hoje tudo isso deixou de fazer sentido. A gente tem que colecionar são amores, colecionar afetos, não desafetos, não passar a ser vista como a pessoa aquela que chega para desfazer os bolinhos, né? Tem um grupo, aí a criatura chega, sai cada um para o lado, porque qualquer coisa que tu diga, às vezes é sinônimo de começar uma discussão. Então, para que isso, né? Estamos num momento de vida que a gente tem que ter paz e amor no coração. E pensar sempre no presente, ter um olhar amoroso para ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a contribuir. A gente não precisa concordar, mas também a gente não precisa discordar agredindo. A gente pode discordar amorosamente, a gente pode discordar num tom de voz diferenciado. Eu acho que tudo isso fica muito mais tranquilo, muito mais redondo no nosso dia a dia. Eu penso dessa forma, e ontem eu ouvi algo muito interessante, porque tu tem que pensar, tu tem que sentir e tu tem que ter coerência com aquilo que tu pensa. Então não adianta eu ter um pensamento, sentir de um jeito e ter uma ação completamente distante disso. Eu acho que a gente tem que validar muito essa coisa do pensar, ter coerência nesse pensamento e passar a ter atitudes e ações. Pensamento no sentimento. Eu achei isso interessante, me fez pensar e refletir nesse momento atual também. É isso, vamos lá. Agora vamos ouvir a nossa colega Jéssica. Mas sabe, Rita, que isso que tu tá falando é muito interessante, né? Em pensar no envelhecimento de como um todo, no sentido dos conflitos internos também, porque muitas vezes, colocando até a frase, né, colocando essa mensagem da Madre Teresa, então ela diz, né, que ontem foi embora, né, amanhã ainda não veio, mas e temos somente hoje, comecemos. Como é difícil, né, ficar pensando no hoje, porque é natural, nós estamos sempre sendo bombardeados nas redes sociais para ter essa paz, para cultivar esse amor. A gente, né, colocando esse nosso tema de hoje, a relação das redes sociais. As redes sociais, a gente não está falando somente do WhatsApp também, né, somente do Facebook, somente, enfim, de todas as possibilidades de aplicativos na internet que se tem para se comunicar, mas também como, vendo ali o que a Nara trouxe, alguém tem que ceder, mas quando a gente diz que alguém tem que ceder, é ao mesmo tempo, nós estamos sendo entristecidos por algo que para aquela outra pessoa talvez não faça sentido algum, talvez para aquela outra pessoa, né, no sentido micro ali da coisa, foi só um desentendimento, foi só uma fala, só foi um comentário,
Mas eu gostei muito que a gente disse, eu escuto o que as minhas amigas dizem, né? E isso é algo que a gente realmente aprende a evoluir, né? Aprende a desenvolver essa paz, desenvolver aquele sono tranquilo ao fim do dia, quando realmente a gente consegue construir, né, através de possibilidades que nos deixam bem. Então, essas questões do que nós queremos, né, trazer para vocês em relação à paz, tem aqui ó, um comentário da Eliane, tudo bem, Eliane? Com a idade adquirimos sabedoria. Então, essa questão, né, da sabedoria. Então, é muito importante que nós sempre associamos, né, o envelhecimento, o estar, né, na velhice, como ter, né, a sabedoria. E o que vocês pensam em relação a isso? Vocês acreditam que com o decorrer do tempo, realmente, como a Eliane está dizendo, de fato, nos traz essa tranquilidade, nos traz a paz, nos traz o conforto daquilo, ou a gente acaba ficando ainda mais resistente com a mudança, ainda mais resistente com aquilo que a gente acaba perdendo, né? Seja físico, seja material. Então, essa relação das redes sociais, a gente trouxe assim, mais por uma inquietação, porque os conflitos eles vão acontecer mesmo dentro da paz, né? Mesmo para nós chegarmos até ela, mesmo para nós chegarmos até a tranquilidade, nós precisamos realmente ter o conflito, precisamos ter o embate, mas isso não precisa ser com a violência. Então, é muito bacana que vocês estejam aqui conversando conosco, assistindo, se puderem compartilhar também, porque a nossa ideia, né, no Atividade 50+, é juntar e aproximar mais pessoas que têm tanto a vontade de conectar saberes, quanto também dividir, né, aquele conhecimento que vocês possam ter, enfim. E hoje, me diz uma coisa, tu que adora mexer em rede social, vou passar para ti, eu adoro passar para ti. O que para ti é mais complicado agora nesse cenário que nós estamos, né? Tu que é uma mãe pela diversidade, tu que é uma mulher, né, super militante da área social, faz toda a diferença, né, no meio onde tu tá. Qual a resistência? Quais são os maiores conflitos que tu tem atualmente? Eu acho que aí, quando a Nara fala ali, né, que é importante ter a empatia, mas que não dá para sempre a gente se aceder, né? Eu acho que tudo tem limite. Cada vez mais, eu tenho ouvido muito, né, de vocês, assim, e do mundo em si, tudo que está acontecendo fora, eu acho que não dá para a gente ficar mais se escondendo. Agora, também eu acredito que não dá para ser aquela pessoa que fica sendo uma ativista só de Facebook, sabe? Eu acho que tem que ter coerência. Quando eu expresso alguma coisa lá nas minhas redes sociais, elas dizem o que eu penso sobre o tema. Às vezes incomoda, às vezes eu provoco de verdade. E muitas vezes o que tem acontecido e aí a minha mudança, em ter, agora está filtrando o que eu estou colocando. Por quê? Aquela ideia que eu trouxe, né, do ter razão e ser feliz, a gente está vivendo tempos tão duros, nós estamos tendo situações de perdas, né, em função dessa doença, nós estamos tendo tanta perda de direitos e tudo mais no mundo, né, que parece uma proposta de paz, parece muito distante. Então, eu estou ouvindo, mas tendo um critério de selecionar. Eu tenho não falado só para aqueles que gostam de mim, isso não é a verdade, mas eu tenho tentado falar algo que sensibilize o outro. Porque o que eu tenho visto é que em redes sociais, às vezes, as pessoas vão lá para descontar suas frustrações. Não estou dizendo que é o que a gente faz, mas assim, eu percebo que às vezes assim, está tudo tão ruim na minha vida, e aí assim, mas eu tenho uma arma na mão. Quando a gente tinha só a questão do carro, né, diziam que o carro era uma arma. Então, a pessoa saía, estava brava, pegava o carro e vum! Né? Quando via, tinha um acidente ou tinha alguma coisa, porque usavam o carro como arma.
Hoje a gente está entendendo as redes sociais também nessa mesma medida. E a gente está vivendo muito de aparências. Então, aquilo que a Madre Teresa fala, ela fala numa propriedade de uma mulher que viveu num tempo de muita escassez. Uma escassez não só financeira, mas uma escassez de saúde, de esperança, de vida, de muita coisa. E, de repente, ela consegue trazer essa fala do pequeno, de que o pequeno gesto vai fazer diferença. Então, quando a gente troca isso, e aí o meu ativismo vai continuar assim, porque eu quero um mundo melhor, eu busco coisas para mim, para todo mundo, eu não, cada vez mais tenho tentado fazer isso, eu me espelho muito em pessoas que fizeram diferença, mas não para o mundo como um todo, para o meu mundo. Então, eu tenho mulheres muito fortes próximas a mim que fizeram a diferença. E com pequenos gestos. Aquela questão do dizer da paz, né? Que paz é essa? Quem é mais religioso sabe, né? Que às vezes, por exemplo, no catolicismo, eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, né? Ou eu, então, como, né, a paz seja convosco, ou tem aquela questão, né, de shalom, e aí tem todo um contexto de palavras para designar um sentimento. Então, se a gente conseguir hoje verificar, deixar a paz entrar dentro de si, o que me causa, o que eu posso fazer para ficar em paz? Eu não estou falando a paz lá fora, eu estou falando a paz de dentro. O que dentro de mim hoje eu posso fazer para que eu fique em paz? E aí, né, pode ser um bom jantar, pode ser um telefonema, pode ser um mínimo gesto para mim, né, para o outro. O que vai ser, cada um vai dizer de si. A gente não pode ficar esperando que o outro faça, né? A gente começa hoje. Sabe aquela história, né? Eu vou fazer a minha dieta lá na segunda-feira? A gente começa hoje. O que hoje eu posso fazer para eu ter mais paz? E aí, Rita, o que hoje tu pode fazer para ter mais paz? Bom, vamos abrir o microfone, né? Eu acho que são pequenas atitudes, porque como a gente não consegue mudar o mundo, mas se a gente consegue mudar a si mesmo, já é um passo para a transformação, porque a partir da tua mudança interna, tu termina mobilizando as pessoas que estão na tua volta. Então, se eu tenho uma atitude de recolhimento, de buscar a minha paz, por exemplo, eu estou, sei lá, como a gente costuma brincar, né? Eu acho que não acordei muito bem hoje, o que está acontecendo? Mas daqui a pouco dou um tempo para mim, vou fazer alguma coisa que realmente vá me conectar, vai me dar prazer, vou assistir um filme, vou ler um livro, vou dar uma caminhadinha, dar uma respirada, e em seguidinho tu já entra no prumo. Mas tu tem que ter consciência de quando tu precisa te recolher e ter essa tua pequena atitude. Porque se tu não tá bem, não é legal tu estar te comunicando com outras pessoas e descontando nelas, né, de uma forma bem grosseira, aquele teu descontentamento. Porque ele é teu, não é do outro. A gente tem que prestar atenção nisso. As mochilinhas, cada um tem as suas. Infelizmente, a gente não consegue carregar a mochila do outro. Bem que a gente tenta, né? A gente que é mãe, às vezes quer carregar a mochilinha do filho, quer carregar a mochilinha de uma outra pessoa, mas a caminhada é individual, a caminhada é de cada um. E quando a gente tem consciência disso, que a mudança do outro só vai vir a partir da nossa mudança, das nossas atitudes. Aí fica muito mais fácil fazer a reparação, fazer as nossas escolhas a partir daquilo que a gente quer, daquilo que a gente
daquilo que a gente sente, né? Então, são essas pequenas atitudes que elas, de pequenas em pequenas, nós vamos transformando aquelas pessoas que estão à nossa volta. Não porque tu diz, porque tu tem que ser assim, porque tu tem que ser assado. A gente não está aí para julgar, a gente está aí para aceitar o outro da forma que ele é porque é dele, não nos pertence. O que nos pertence é a nossa conduta, é o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento, aquilo que nós conseguimos fazer por nós mesmos, né? E nós vamos ser reflexo, vamos ser luz, como podemos ser escuridão. É aquela historinha básica, né? De alimentar o lobo ou não alimentar o lobo. Então, tu vai ser aquilo que tu alimenta. E as tuas pequenas ações que referem-se a ti mesmo, tu está alimentando a tua essência, né? Que genuinamente ela é de amor. Às vezes ela se mascara um pouco com as batidas da vida, mas não podemos esquecer, né? Que a nossa essência é amor. Eu acho isso bem impactante para que a gente possa realmente fazer uma reflexão em cima do que nós podemos nos transformar. É isso. Muito bacana. E por isso que, inclusive, nós temos essa reflexão de aceitação, de amor próprio, nós temos uma cultura, né, garotas, do brindar a vida. A gente teve essa iniciativa através do professor Alisson Nascimento, né, de Molhar a Palavra, mas nós estamos trazendo para a Atividade 50 Mais o brindar a vida. Então, quem está com um copo de água, quem ainda não está, vai lá, busca um copo de água, tanto para nós focarmos a hidratação. Ali, a Rita está com um copo aí, bem bonito. Sim. E nós temos agora uma história bem bacana que a Gi vai contar para nós, enquanto quem ainda não tem o copo de água para brindar a vida, podemos esperar enquanto ela está contando a história. Estou curiosa para ver essa história. Meu copo não é tão bonito assim, mas essa história é maior do que essa aqui, mas eu vou ler, e o nome é Vestido Azul. Então, né, a gente, um pequeno detalhe, a menina do vestido azul. Num bairro muito pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram velhas e maltratadas. Até um dia que o professor penalizou com a menina e pensou, como é que uma guria tão bonita, né, pode ir para a escola tão mal arrumada? E comprou um vestido azul, um vestido novo, um vestidinho azul. A menina, né, quando chegou perto da mãe, a mãe viu aquela menina tão bonita, né, pensou assim, puxa, mas com esse vestido tão bonito, eu acho que eu posso dar um banho, né, posso pentear o cabelo, posso cortar as unhas, né, posso deixar ela mais legal. Depois de uma semana, o pai falou, tu não acha que uma menina, nossa filha que está tão bonita, tão bem arrumada, ela mora num lugar assim, caindo os pedaços? Acho que eu vou ajeitar a casa. E nas horas vagas, ele começou a pintar as paredes, consertar a cerca, plantar um jardim. Em pouco tempo, a casa da garotinha era a mais bonita do bairro, da rua. A esposa começou a botar flores, o marido também, encheram o jardim de flores, deram uma limpada, ajeitaram, capricharam a coisa. Os vizinhos ficaram meio envergonhados por morar, né, em lugares feios, perto daquela casa tão bonita. E logo começaram também a fazer, né, dar arrumadinha, água e sabão, dar aquela limpada, uma pinturinha. Logo o bairro estava transformado. O homem que acompanhava aquilo, ele chegou e disse, mas olha, está se mexendo tanto que eu acho que tem que falar com o prefeito. Foi lá no prefeito e botou as ideias e saiu lá com uma autorização para montar uma comissão para melhorar o que precisava do bairro. E a rua de lama foi substituída por um asfalto e calçada de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. Tudo começou com um vestidinho azul. Não era a intenção do professor consertar a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, apenas a parte que lhe cabia. E a nossa parte? Qual é a nossa parte?
colocar a parte que nos cabe nesse, né, latifúndio, como diz a música. Então, mal, né, para a gente pensar o que a gente... Qual é o nosso vestidinho azul de hoje? O vestido azul, acredito que é a paciência, porque tem que ser cultivado, né? Eu acho que eu vou ficar com a resiliência hoje. Eu trago a paz. Essa, para mim, hoje, desde de manhã, é a paz, né? Como a minha paz. Essa vai ser o meu brinde à minha paz. E a paz mundial. Que bom, que assim seja. A nossa paz interior é tudo também. Com certeza. Todo mundo está com o seu copo aí? Pegue o seu copo, quem está nos assistindo também. E Brinda um com a brinde gente. à vida. Gente, obrigada por esse tempo de escuta, obrigada por ter, né, partilhado com a gente os seus comentários. Obrigada, minhas amigas, pela troca, sempre é uma troca muito bacana. Dar a opinião da gente, vocês ouvirem, né? Então, trocar um pouco é bacana, muito, muito legal. E eu espero que todos tenham, né, podido colocar seus comentários. Se não, comentem agora. Como é que vocês terminam aí, gurizada? Muito obrigado, faço das suas palavras as minhas também. Então, fica esse momento de reflexão. Não conhecia essa história e depois eu quero ter ela para mim. Gostei muito. Com certeza, esperamos vocês no nossa próxima quinta, nosso Papo da Quinta. Se gostou, compartilha. É isso aí. No Face e no YouTube, né, gurias? Beijão e até a próxima quinta. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Ó. Valeu.